Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de programação. Hoje a gente vai resolver o exercício 2588, Jogo dos Palíndromos. É um exercício nível 3. Então eu já andei lendo aqui e eu vou explicar o que ele quer que faça. Então ele vai informar um caso teste, e esse caso teste vai ser uma palavra. Essa palavra, ele quer verificar quantas letras devem ser adicionadas a essa palavra, de forma que um anagrama dessa palavra seja palíndromo. O que significa isso? Então eu posso bagunçar essa palavra do jeito que for, e posso adicionar quantas letras eu quiser, de forma que ela se torne palíndromo. Ou seja, se eu ler ela de frente para trás, é a mesma coisa que de trás para frente. Por exemplo, a batata. Batata, se eu adicionar um B no final, eu posso ler do final para o início e do início para o final da mesma forma, certo? Então olha só, batata, se eu adicionar um B no final, agora batata virou um anagrama, batata B virou um anagrama, virou no caso um palíndromo, né? Eu adicionei apenas uma letra. E se eu colocasse, por exemplo, A, B, C, como que eu faço para ele se tornar um palíndromo? Eu tenho que adicionar BA, certo? Aí eu consigo fazer a leitura de trás para frente e de frente para trás. Por exemplo, eu tenho a palavra Marasca, que é meu sobrenome. Como é que faz para eu transformar essa palavra em um anagrama? No caso, desculpe, como que eu faço para transformar essa palavra em um palíndromo? Usando anagramas, no caso. Eu não preciso continuar com essa mesma palavra. Então, o que poderia ser feito, né? Eu poderia dividir isso daqui nas letras que compõem a palavra, e eu podia juntar as letras iguais. Beleza? Quando é par, eu já tenho aqui um conjuntinho, né? Começa aqui, por exemplo, eu tenho A, beleza. Então, se for par, eu já pego e jogo dentro da minha saída. Aqui. Se for ímpar, no caso, né? Aqui, ó, eu tenho, na verdade, ele era um ímpar, só que eu pego esse conjuntinho par aqui, certo? Aí, o meu palíndromo, ele permite que eu tenha uma letra sozinha no meio. Tanto faz quem seja aqui, né? Posso colocar o próprio A lá no meio. Ou posso colocar um outro. Vou colocar um outro só para ficar mais visível, né? Vou colocar o M lá no meio, por exemplo. Certo? Agora, eu vou ter que ir adicionando essas letras que sobraram, uma em cada lado. Então, até agora eu não adicionei nenhuma letra, né? Eu só estou reorganizando. Então, eu vou adicionar aqui o C. Então, olha, verifiquem quantas letras que sobraram aqui que não foram adicionadas no meu anagrama. No caso, do meu palíndromo, né? Foram 4, né? Então, 4 letras que não fazem parte desse anagrama que é palíndromo. Então, para eu adicionar essas letras que faltam e continuar sendo um palíndromo, eu tenho que adicionar, por exemplo, aqui, ó, C aqui e adiciono um C no final. Então, foram uma letra já adicionada. S aqui, S no final. R aqui, R no final. A aqui, A no final. Então, quantas letras foram necessárias eu adicionar para que o meu sobrenome se tornasse um palíndromo? Foram 4 letras, né? Então, se a gente for adicionar lá no debug, se eu colocar aqui, ó, Marasca, get accepted output, ele disse que era o número 4, né? São 4 letras necessárias para se tornar palíndromo. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu vou ter que pegar uma palavra de entrada. Essa palavra eu vou ter que fazer a contagem de cada tipo de letra. Então, A, quantos As que tem? São 3 As. Quantos T's que tem? 2 T's. E quantos B's que tem? 1 B. Uma das letras eu não preciso mexer. Por quê? Porque ela pode ficar no meio, né? Para se tornar palíndromo, eu posso deixar lá no meio. Beleza? Então eu não preciso mexer. Então aqui, ó. Aqui eu tenho um parzinho. Então o AA ele é um parzinho. O TT é um parzinho. E o B e o A deles são sozinhos. Então quantas serão necessários adicionar? 2 menos 1. Seria o meio não é necessário. Então eu só precisaria adicionar uma letra para se tornar palíndromo. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu coloco ali.
Eu vou adicionar os T's aqui no lado, eu posso adicionar esse B aqui no meio, e o que falta adicionar? Um A de cada lado, né? Pronto. Eu consegui transformar esse anagrama em palíndromo, certo? Então, basicamente, contar quantas letras que tem e verificar quais são ímpares. Se for ímpar, soma 1 na quantidade. No final, eu imprimo quantidade menos 1. Certo? Então, é basicamente isso que o exercício pede. Vamos lá. Então, deixa eu dar um zoom out aqui para poder programar. Eu vou ter que fazer a leitura de N casos teste, né? Que, na verdade, ele vai informando e termina com E ou F. Eu posso fazer, por exemplo, um for let caso de teste começa em 0, enquanto caso o teste for menor do que lines.length, caso de teste mais. Ou eu posso fazer um while, que eu faço sempre, né? While, e eu faço uma leitura de line. Line recebe lines.shift. Beleza? Então eu vou fazer assim, porque eu sempre faço assim. E eu acho mais legível. Então agora eu já tenho minha line aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a contagem das letras que tem dentro dela. Certo? Então, para fazer contagem, eu posso adicionar isso dentro de um array. Certo? Eu tenho aquele meu array. Eu já fiz aqui uma vez a contagem de letras. E o que eu faço? Quantas letras que tem no alfabeto? Aqui ele diz que é só letras, né, que ele recebe. 1000 letras. Então, como é só letras, eu vou... Deixa eu ver se ele falou algum caso que seria alguma letra minúscula ou não. Ele não falou nada, né, se era letra minúscula ou não era. Minúscula, maiúscula, não tem nada. Eu vou considerar que são todas minúsculas. Deixa eu ver se em algum caso o teste ele coloca alguma letra maiúscula ali no meio. Ó, pelos casos de teste, acho que é só letras minúsculas mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Contagem, no caso, recebe o que? New array de tamanho... Quantas letras que tem no alfabeto? 27 letras, né? 26 letras no alfabeto, então é 26 letras no alfabeto. Ponto. Eu preciso preencher com zeros, certo? Então eu vou colocar ponto fill 0. São 26 letras no alfabeto. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um for para percorrer a minha linha. E a minha linha é um array. No caso, a minha linha é uma string. A linha é uma string. Então eu vou percorrer essa string. Let i começa em 0, enquanto i for menor do que line.length e mais. Minha contagem já é um array de zeros, né? Line já é um array de tamanho 26 de zeros. Como que eu faço para adicionar dentro do meu array a letra? No caso, eu quero fazer quantos A's que tem. Se eu tenho o tamanho 26, então eu vou ter que transformar o meu A em 0. Certo? Então, contagem mais, no índice, no caso, no índice eu vou pegar e colocar idx mais. Quem é idx? idx é igual a line.charcode at i. Então eu vou transformar o meu i, no caso, vamos dizer que eu tenho um A. Eu quero descobrir qual que é o código do A na tabela ASCII. Então eu faço charcode at i. E daí eu tenho que subtrair o código do meu A. Qual é o código do A? Então vamos lá ver no meu console qual que é o código do A.
a.charcode@ 0, né? O índice 0 tem o meu A. Então, o A, ele tem índice, o código dele é 97. Então, se eu quero que o meu A seja o índice 0, eu pego e coloco o código do A menos 97. Então, 97 menos 97 dá 0. B é 98. 98 menos 97 dá 1. Então, eu já tenho meu índice calculadinho ali. Eu não preciso armazenar isso em variável, tá? Era só para questão ali para a gente ver o que estava acontecendo. Então, contagem no índice line.charcode@ i menos 97 mais. Beleza? Então, assim eu já estou fazendo a contagem de quantos caracteres de cada tipo eu tenho. Beleza. Feito isso, eu já vou dar um console.log para ver o que está acontecendo. Vai ficar só um arrayzão de tamanho 26, né, com números ali. Então, se eu pegar e executar... Então, olha só, em Batata eu tenho que o meu A, ele tem tamanho 3, né, no caso. Ele tem 3 A's ali dentro. B tem 1 e o T tem 2. Certo? Eu sei que aqui é o T porque em Batata, né, a letra que tem mais lá pro final é o T. Né? B só tem A, B e T na palavra. Então, esse aqui é um T. Então, o que falta agora? Falta eu verificar quais daqueles são pares. Se for par, eu vou contar. Se for ímpar, eu não vou. Então eu vou ter que fazer um reduce. Ou eu posso fazer um for percorrendo, claro, tranquilo. Ou eu posso fazer um reduce. O que eu posso fazer aqui? Vou fazer só um for para ficar mais legível, né? Aqui 26 e mais. Tá, eu preciso saber a quantidade de ímpares que tem. Então eu vou fazer ímpares recebe 0. Então no começo eu acho que não tem nenhum ímpar. Aí depois eu vou contar. Se contagem no índice i, resto da divisão por 2, for diferente de 0, significa que ele é ímpar. Então, ímpares mais. Beleza, agora eu já sei quantos ímpares que tem dentro da minha solução. Agora eu só preciso mostrar a quantidade de ímpares menos 1. Então, console.log ímpares menos 1. Porque um dos ímpares ele vai ficar no meio quando eu fizer o anagrama, né? Então, se eu colocar Ctrl Alt N e executar, aqui ele disse que era para adicionar 1, aqui ele disse para adicionar menos 1 e 2. Então alguma coisa está incorreta na nossa solução. Está incorreto por quê? Porque se for, no caso, não tiver nenhum, né? Aqui no caso resultou em 0. 0 menos 1 dá menos 1, realmente dá menos 1. Então, se eu tiver um número menor ou igual a 1, eu respondo 1. Então, eu vou só imprimir os ímpares para vocês verem quantos ímpares que tem na saída, só para ficar mais claro o que eu estou fazendo aqui. Ó, tem 2 ímpares na Batata, tem 0 ímpares dentro de AABB e tem 3 ímpares dentro de ABC. Então, caso ímpares seja menor ou igual a 1, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que imprimir, se for menor ou igual a 1, eu tenho que imprimir 0, certo? Por que menor ou igual a 1 eu imprimo 0? Porque se tiver um ímpar apenas, significa que ele pode ser colocado no meio. Deixa eu adicionar um caso teste ali. Aba. Aba já é um palíndromo, né? Aba já é um palíndromo. Se eu imprimir ímpares ali, a aba tem um ímpar. Então,
se for menor ou igual a 1, eu vou responder o quê? Eu vou responder como sendo 0. Não precisa adicionar nenhuma letra. Caso o número de ímpares for menor ou igual a 1, não precisa adicionar nenhuma letra. Caso contrário, eu tenho que adicionar ímpares letras. Menos 1. Certo? Eu tenho que subtrair 1. Tá, beleza. Então, se eu limpar a saída e executar de novo, agora eu tenho 1, 0, 2. E 0 aqui também porque o meu último era um palíndromo, aba, né? Então aqui 1, 0, 2, que era que nem o que foi esperado ali. Acredito que já esteja pronta a nossa solução desse problema. Acho que é só isso mesmo. Vamos clicar para enviar. Copia. Cola aqui. Ele disse alguma coisa aqui que era para colocar 2 iguais, certo? Então vamos colocar 2 iguais ali. Na verdade esse outro igual é desnecessário, né? Mas é só para verificar se contagem no índice i, resto da divisão por 2 é estritamente igual a 0. Então vamos lá, enviar. E esperar um pouquinho. Enquanto espera, eu vou lá e clico agora em submissões e pá, foi aceito. Então, 2588, o jogo dos palíndromos, foi aceito. Resolvemos mais um exercício. Muito obrigado, pessoal, por assistirem até aqui. Se gostarem, deixem seu gostei ali no vídeo. Compartilhem com seus amigos para que mais pessoas desenvolvam sua lógica de programação. Sigam aí se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. E até mais. Fui!